seguinte, eu acho que a meritocracia é a utopia liberal como a igualdade é a utopia socialista. Eu não acho que a meritocracia é uma utopia, inclusive no mundo corporativo. Bom. Né? É uma utopia porque o mundo corporativo ele é rasgado por uma série de coisas e talvez ela funcione no âmbito da pessoa que resolve ser empreendedor. Certo? Mas se você arruma um emprego numa empresa, é disso que eu estou falando no mundo corporativo. Nesse espaço, por exemplo, fala-se muito de pensar fora da caixa, mas se você pensar fora da caixa, provavelmente você vai para a lata de lixo. O que o mundo corporativo hoje quer é gente que tenha 25 anos de idade, que ele possa pagar R$3.000 de salário, que trabalhe para caralho, coma mal e sonhe em ser transferido para Nova York. Certo? Então, assim, no mundo do empreendedor, ou seja, que você ou levanta seu negócio ou você se ferra, então a ideia do mérito, compreendido como capacidades cognitivas, certo? E de comportamento que serão reconhecidas pelo dinheiro e que você, portanto, conseguirá ter sucesso, isso hoje em dia pode significar, por exemplo, que você que abre uma startup de comunicação não possa falar certas palavras, porque senão você perde o patrocinador. Se eu considerar mérito uma pessoa se dobrar na sua atividade intelectual, porque senão o patrocinador não vai financiar a empresa dele, se eu considerar isso mérito, que está aberto para discussão, mas se eu considerar isso como mérito pragmático, então eu posso entender que faz parte do pacote de ferramentas que uma pessoa deve ter para abrir o negócio, inclusive só fazer aquilo que o dinheiro agregar valor a ele. Por isso que eu falei que é uma utopia liberal. É a ideia de que o mercado consegue reger tudo, valorizar comportamentos, reconhecer valores, o que não me parece que a história prove isso de fato. O que não significa que exista uma forma de sociedade que produza mais riqueza até hoje do que a sociedade de mercado. Até agora, historicamente, os últimos 300 anos, isso parece um fato e foi comprovado depois da quebradeira da União Soviética, certo? No final dos anos 80, começo dos anos 90, mas que começou bem antes. A gente agora olha para a discussão do ponto de vista da sociedade liberal, de mercado, é se o capitalismo, a sociedade de mercado, se ela precisa da democracia para crescer ou não. Essa é a discussão dos próximos 20 anos. Se a China vai provar que não é necessário democracia, que as pessoas não estão nem aí para a livre expressão e que elas querem, na realidade, discutir se os atores de Hollywood tomam banho ou não. E elas querem continuar ganhando dinheiro, e acham que quem administra a sociedade são técnicos, gestores, como na China se pensa, por exemplo. Né? Agora, o caso dos professores especificamente, primeiro, assim, eu acho que uma escola que pague muito bem professores, que não seja em cima de hora-aula, porque quando você dá 20 horas aula numa semana, você está mais ou menos no limite possível de continuar se formando e passando conteúdo. O que acontece na escola normalmente é que, primeiro, você tem hoje um processo de cada vez mais retirar do mercado pessoas que estão acima de 50 anos, certo? Porque, inclusive, agora com a pandemia veio toda essa discussão da coisa de distância e tal. E o professor, se para ele ganhar R$10.000, ele tiver que dar 20 horas por semana ou 30 horas por semana, de sala de aula, de chão de sala de aula, é muito provável que o tempo de uso dele vai ser mais curto, porque ele vai começar a dar pau para dar 30 horas de aula por semana. Se você fala de uma Avenues, certo? O debate não me interessa, porque a Avenues eu acho que é mais sintoma do que prova de qualquer avanço no âmbito da educação. Agora, não resta dúvida, quando eu falei de piso salarial de R$10.000, como eu disse quando eu falei, é um argumento retórico, né? Um argumento de intervenção, para querer dizer o seguinte, que a miséria em que os professores da rede pública vivem reproduz a miséria. Assim como o dinheiro reproduz o dinheiro, a miséria reproduz a miséria.